Olá a todo mundo e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts semanais da Argus Media sobre setores de commodities de energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Natália Coelho e eu sou especialista em combustíveis marítimos aqui na Argus. E eu sou Gabriel Tassilara. Eu também sou especialista em combustíveis marítimos da Argus. E no episódio do podcast de hoje, eu e a Natália vamos falar um pouco sobre o cenário de combustíveis marítimos brasileiro e o que o mercado pensa quando a gente fala de transição energética por aqui. Porque na Europa, os produtores já estão falando sobre os chamados combustíveis sintéticos, ou e-fuels, que são aqueles à base de hidrogênio verde, como o e-amônia ou o e-metanol. Mas por aqui, o Brasil ainda está alguns passos atrás. Para entender isso, a gente precisa entender que o transporte marítimo brasileiro não possui uma regulamentação tão concreta para essa transição energética. Aqui, a gente usa as diretrizes da Organização Marítima Internacional, a IMO, que é o braço da ONU que regula as águas internacionais. Assim, o nosso foco parece estar caminhando para o gás natural liquefeito, o GNL e os biocombustíveis. Isso acontece, entre outros motivos, pela falta de planos para os corredores verdes marítimos. Um corredor verde é uma rota de barcos criada como forma de incentivar o uso de combustíveis de baixa ou nenhuma emissão de carbono. E, segundo o Fórum Marítimo Global, é um dos principais incentivadores da produção dos e-fuels. Fazendo um paralelo com o mercado europeu, por lá já existem regulações específicas para combustíveis marítimos. A FuelEU Maritime e a EU ETS, por exemplo, elas vão regular o limite de emissão de enxofre e de gás carbônico para as embarcações. Então, por lá já existem projetos de corredores verdes marítimos bem mais consolidados. Como, por exemplo, a gente pode citar aqui a ligação entre o maior hub da Europa, que é conhecido como ARA, fica ali no noroeste europeu, entre a Bélgica e a Holanda, e é formado por Antuérpia, Roterdã e Amsterdã. E essa rota liga o ARA ao grande porto de Singapura, que é um dos maiores do mundo. Com essa necessidade de redução mais drástica nas emissões, faz sentido economicamente que as empresas invistam nesses e-fuels e que sejam lançados vários corredores marítimos ligando os portos europeus com o mundo todo praticamente. Os corredores verdes aceleram a transição energética porque a ideia é que haja bonificações a mais para quem trafega nessas rotas pré-definidas, utilizando combustíveis de menor ou nenhuma emissão. Por aqui, nós temos só um projeto de corredor verde oficial do governo brasileiro. Os governos do Brasil e da Noruega, eles anunciaram um projeto para um corredor verde no fim de fevereiro agora. Mas eles só vão dar mais detalhes desse projeto na COP30, que acontece em novembro em Belém do Pará. Só que ao contrário de alguns dos corredores verdes, o daqui não vai ter nenhuma forma de incentivo financeiro ou fiscal para as empresas que vão usar os combustíveis sustentáveis. E isso, de forma prática, deixa a eficácia um tanto questionável. Então ainda é algo que a gente precisa parar e ver. Vai fazer sentido para o produtor ou para o dono da embarcação ele entrar nesse corredor verde? Até porque, tirando os cumprimentos de práticas de governança e a possibilidade de uma melhora na imagem e na reputação, não há por que uma empresa preferir combustíveis sustentáveis se não houver um incentivo financeiro. E claro, isso considerando como o mercado funciona. Mas o Ministério de Portos e Aeroportos contou pra gente que está trabalhando com outros países com o objetivo de lançar novos acordos, mas ele não chegou a dar muito detalhe. Então por aqui a conversa ainda é outra. A percepção de alguns participantes de mercado com quem a gente conversou é a de que a demanda por combustíveis alternativos para bunker vai crescer conforme as regulações lá de fora se tornarem mais restritivas. Com isso, as embarcações que estão indo para esses destinos que têm meta de descarbonização cada vez mais altas, eles vão precisar comprar biocombustíveis e GNL em portos brasileiros. Só que para isso, os portos ainda vão precisar ofertar esses produtos, o que não acontece em muitos deles. Pois é, que segundo um estudo publicado, atenção, em 2023, pela organização Aquamaster, na época não havia nenhum porto brasileiro que oferecesse combustível alternativo. O estudo também diz que 2/3 dos portos ainda não tinha metas de descarbonização ou de eficiência energética.
Mas isso também deve mudar no futuro e a partir desse ano. Porque a IMO, aquele órgão da ONU que regula as águas internacionais, que a gente falou há pouco, avançou em abril desse ano a criação de um mecanismo de precificação de emissões de gases do efeito estufa. Esse projeto deve ser aprovado no próximo encontro da instituição, que acontece em outubro. E o Brasil, inclusive, votou favorável para mandar o projeto para aprovação. Durante essa semana de reuniões do IMO, o representante brasileiro no encontro se colocou contrário a alguns pontos do projeto. Só que no fim o Brasil votou a favor, junto com outras 62 nações. E o que gerou um burburinho nessa reunião foi que os Estados Unidos se abstiveram, não foi, Tassi? Não enviaram um representante e ainda enviaram uma carta em que desaprovavam o projeto. Isso mesmo. E nas decisões do IMO, é difícil um projeto como esse avançar para aprovação sem ser por unanimidade, o que foi o caso dessa vez. E agora, em outubro, para ser realmente aprovado, precisa de pelo menos 2/3 dos votos. Mas isso até que parece provável, visto que só 16 nações votaram contra, o que inclui países do Golfo Persa, liderados pela Arábia Saudita, e os Emirados Árabes Unidos e a Rússia. Além disso, teve 25 países que se abstiveram da votação agora em abril. Só que eles fizeram isso como forma de protesto porque eles acharam o projeto muito pouco restritivo. Vão ser aqueles países ali da Micronésia, próximos da Austrália. Depois que o mecanismo avançou para essa etapa de aprovação, a gente trocou uma ideia com os participantes do mercado. E a impressão desses traders, dos fornecedores e operadores de embarcação que a gente conversou é que eles são favoráveis ao projeto. Na verdade, a sensação é que o mecanismo vai começar a valer com metas alcançáveis. E como ele vai crescendo gradativamente, os participantes do mercado vão ter um tempo para se adaptar às exigências. É isso mesmo. Esse mecanismo de precificação ele começaria a valer só a partir de 2028. E a partir disso, os navios vão precisar reduzir as emissões em 4%, comparado ao valor médio da intensidade de emissões de 2008. Esse valor ele vai crescendo gradativamente até 30% em 2035. Só que não é tão simples assim. A regulação ela propõe 2 níveis de precificação. Se o navio reduzir as emissões em 4% em 2028, ele vai ser taxado em um valor menor do que aqueles que não atingiram a meta 1. Só que para não ser taxado em nada, as emissões precisam atingir a meta 2. E aí essa já é um pouco mais rigorosa. Pois é, para não pagar nada pelas emissões, que é a meta 2, é preciso que os navios reduzam as emissões em 17% em 2028. Contra os 4% do nível 1, né, Nath? É sim. E o número cresce até 43% em 2035. São 13 pontos percentuais de diferença do primeiro nível, que é de 30%. O número parece elevado, mas a gente tem que levar em conta que é uma comparação com as emissões de 2008, não é de ontem. Hoje, sem alteração, as emissões já são majoritariamente menores do que naquela época. Mas também fazendo um disclaimer, a gente considera esse cenário em que o mecanismo da IMO é aprovado sem nenhuma alteração do que foi apresentado em abril. Portanto, ainda é possível que a data, o preço das emissões ou até mesmo as metas de compliance sejam alteradas em outubro. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte: as leis que regulam o setor de combustíveis marítimos no Brasil são as da IMO, já que não existe uma regulação própria por aqui. Então é muito provável que em breve os navios que trafegam por aqui vão passar a reduzir também as emissões deles, para atender a essa regulação. Isso é mais um impulso à descarbonização, somado à demanda de navios que vão para a Europa. Então é mais um fator pesando no lado da demanda por combustíveis alternativos. E no caso do Brasil, principalmente na demanda de biobunkers e de gás natural liquefeito. De qualquer forma, a gente vai descobrir os novos capítulos da regulamentação em outubro. E a Argos vai continuar acompanhando e trazendo as novidades para vocês. Os episódios do nosso podcast em português estão disponíveis em argosmedia.com. Ouça os nossos conteúdos sobre os acontecimentos que movem os mercados globais de commodities com impacto no Brasil e na América Latina. E a gente volta em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Tchau!